Bom, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa aula, vamos descer mais um pouquinho aqui. Eu já expliquei para vocês o que é o cladograma, já expliquei como que é a classificação. Então vamos colocar aqui assim. Bom, o que eu tenho para falar para vocês? Como eu disse, o sistema de classificação dos seres vivos, ele é um sistema muito antigo. Desde a antiguidade, os povos já tinham essa noção de que se eu classificar e se eu organizar, era mais fácil, tá? Só que a organização antiga, eu estou falando, pessoal, de Aristóteles antes de Cristo, que é o que eu vou falar aqui, por exemplo, para vocês, ela não é uma classificação muito palpável. Ela, como é que eu posso dizer? Não é uma classificação que hoje é muito aceita. Claro, hoje a gente já tem um avanço da tecnologia, da ciência, a gente já consegue compreender de uma maneira bem madura tudo isso que está acontecendo, mas naquela época era um sistema muito falho, mas que para eles, pessoal, era uma coisa muito necessária. Embora seja primitiva, ela foi necessária para originar o que nós temos hoje de classificação. Então, eu tenho dois sistemas de classificação. Um sistema que é o antigo e um sistema que é o moderno. Então, acompanhe aqui comigo, que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora como funciona esses processos de classificação. Então, olha só. O primeiro sistema de classificação é o antigo, que a gente chama de sistema artificial. Qual que era o critério que eles utilizavam para classificar? O primeiro critério que era utilizado era o critério superficial. Eu analisava morfologia e fisiologia. Por exemplo, eu vou encontrar um determinado tipo de animal e eu vou classificar ele pela quantidade de patas. Esse daqui tem 4 patas, esse daqui tem 4 patas, então eles são de uma mesma espécie. É a morfologia, tá? Ou, por exemplo, eu poderia classificar animais que voam, animais terrestres e animais aquáticos. Era uma outra forma de classificação. Essa classificação, se você observa, terrestre, aquático e que vivem formas aéreas, né, os pássaros, ela é uma classificação quanto ao local que esse organismo vive. Ela é uma classificação muito superficial. Pensa, se eu fizesse só esse tipo de classificação, é algo tão amplo que não seria palpável para mim entender. Mas na época, eles não tinham conhecimento de análise de DNA. E era o que eles utilizavam, né? Era um sistema que a gente chama, pessoal, arbitrário. Eu escolhia na louca lá e poderia classificar do meu jeito. Era eu que estava classificando. A gente fala que era numérico em relação, por exemplo, ao número de patas de um animal. Eu poderia classificar, né? Ou o que a gente chama de fenética. A fenética é a área que estuda o visual. Então, eu vejo, se é mais ou menos parecido, eu classifico e falo que é a mesma coisa, que é a mesma espécie. Mas será que esse sistema de classificação ele é realmente garantido? Para hoje, ele é desnecessário, né? Na verdade, ainda a gente continua analisando sim a morfologia, a fisiologia, mas não de forma arbitrária, não de qualquer jeito. A gente tem uma organização para isso. E quem que era um dos classificadores? Era o Aristóteles. O Aristóteles, naquela época, ele começou a fazer esse sistema de classificação, que para eles, gente, naquela época, era a coisa assim, mais legal que existia. Né? Mas se a gente submeter aos tempos remotos dele, é claro que isso, né, vem valer muito a pena. Outra pessoa que eu não coloquei aqui, mas que eu queria falar, depois de Cristo, foi o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele teve uma grande contribuição, porque em relação às plantas. Então ele começou a classificar as plantas, plantas que eram boas para madeira, plantas que não eram tão boas para madeira, algumas plantas que serviam para fazer chás,
para fazer, algumas plantas que eram ervas para fazer comida. Então, desde aquelas épocas remotas, bem antigas, já tinha essa ideia de classificação. E isso era algo que hoje a gente foi modernizando, e com essa modernização surgiu o sistema que eu vou mostrar para você, que é o sistema natural. O sistema natural, ele é um sistema moderno. É o mais moderno que nós temos hoje, né, século XXI, para fazer análise de classificação e conhecer o grau de parentesco. O primeiro critério que eu utilizo é o critério biológico. O que é o critério biológico, professor? Eu vou analisar a primeira coisa, o DNA. Depois eu analiso o RNA. Eu analiso os tipos de proteínas que esse organismo, o indivíduo, vai produzir. Não sei se vocês sabem, mas lá na terceira série do ensino médio, vocês aprenderão que vocês produzem proteínas e essas proteínas é que geram as características. Então, de acordo com os determinados tipos de proteína que cada um vai produzir, eu consigo também analisar. E a morfologia, a estrutura também leva muito em consideração, né? Embora alguns animais ou plantas não sejam morfologicamente, ou seja, visualmente parecidos, mas a morfologia sim é um critério que nós utilizamos também como um sistema de classificação. Mas o primeiro aqui que entra seria a análise do DNA. RNA, proteína, DNA mitocondrial, tudo isso é o que entra no sistema de classificação moderno. E quem que vem para ajudar nessa classificação? Seria o Hennig, que veio com a cladística. O que é a cladística, professor? Seria, sabe aquela árvorezinha filogenética que eu mostrei aqui? Essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui que eu mostro para vocês seria o cladograma. Quem criou esse sistema aqui foi o Hennig. Então, as ideias de Hennig com a cladística, né, para a construção de árvores filogenéticas, para mostrar a relação de parentesco, foi muito importante, porque a partir do momento que eu já conheço uma determinada espécie, eu consigo, através de árvores filogenéticas, ou cladograma, organizar essas informações e ficar de uma maneira mais lógica e compreensível. É o que a gente chama de filogenética. Filogenética. Então, a genética ela vem contribuir para essa área de estudo da classificação, que é a mais utilizada atualmente. Tudo bem? Olha só, classificação científica, que é a taxonômica. Lembra que a sistemática é dividida em dois grupos. A taxonomia, que é a classificação através do visual, a morfologia, é organizar eles em sequência. E a filogenia, que seria por análise de DNA. Então, pessoal, isso tem que ficar bem claro. A sistemática é dividida em dois grupos. A sistemática é um estudo de classificação de biodiversidade geral. Ela se divide em dois grupos, taxonomia e filogenia. A taxonomia, o objetivo dela é classificar e descrever para facilitar o estudo. Agora, a filogenia, ela vai analisar principalmente o DNA para construir essas árvores filogenéticas, que é aquela que eu mostrei para vocês anteriormente, para reconstrução de construção de árvore filogenética e assim compreender o grau de parentesco. Quem que é o parente mais próximo de quem? Que é o sistema mais moderno. Espero que você já tenha notado isso. E o que eu vou mostrar aqui para você seria a classificação científica, a taxonômica, tá? Primeira coisa, como eu já falei para vocês, por que eu faço a classificação? Para ficar melhor organizado. Quanto mais organizado, melhor para mim estudar, melhor para mim entender. Tá? Só que para não acontecer aquilo que aconteceu com o seu Américo, lá no início da nossa aula, porque vocês já sabem, de acordo com a região, pode mudar o nome, por exemplo, da macaxeira, aipim, maniva, mandioca também chama maniva, entre outros nomes. Professor, mas o critério científico, eles utilizam alguma língua, assim,
para que esses nomes não fiquem sofrendo variação? Sim, utiliza. Qual que foi a língua escolhida, já que era naquela época? A língua escolhida para representar os nomes científicos é o latim. Então aqui, pessoal, é uma primeira anotação que se vocês quiserem fazer isso, você já pode fazer. O latim, ele foi escolhido naquela época por um motivo. Primeiro, por dois motivos. Eles não poderiam escolher uma linguagem, uma língua que sofria variação. Por exemplo, eu não poderia escolher o português, o espanhol, o francês, o inglês, o italiano, porque essas línguas são línguas ativas e elas sofrem reestruturação gramatical e ortográfica. Então, de repente, um nome científico que era chamado agora de um jeito, daqui a tantos anos ele vai sofrer variação. E isso, para um cientista, não é legal. Outra coisa, eles também não escolheram outras línguas qualquer, porque se eles escolhessem, por exemplo, o inglês, o francês ou o italiano, eles estariam privilegiando aquela língua. E isso não seria bacana para os outros cientistas que estão nos outros países, em determinados continentes. Isso não seria bacana. Qual que foi a língua que naquela época, quem era mais intelectual, que tinha acesso à educação, escolheu para classificar? Foi o latim. O latim já era uma língua que era pouco utilizada, ela é considerada uma língua morta. Uma língua morta é uma língua que não sofre variação. Então era uma língua perfeita para eu colocar o nome de uma espécie e esse nome continuar assim o resto da vida, ele não sofrer variação. Né? E além porque o latim também ele é a base para muitos idiomas que nós temos. Então o latim foi uma língua perfeita por isso. Era mais fácil utilizar o latim, porque ele era uma língua morta, não sofria variação. Eu também não ia ter problema com determinadas linguagens. Está privilegiando o inglês. Por que escolheu o inglês? Não. O latim vai ser uma língua universal. Tá? Então, se eu chamo um determinado nome, o cachorro, aqui no Brasil, o nome científico dele é Canis familiaris. Lá no Japão vai ser chamado de quê? Canis familiaris. Na Inglaterra vai ser chamado de quê? Canis familiaris. É um nome científico. Ele é em latim. E a unidade básica que eles utilizavam como classificação era a espécie. Só que olha só como é que funciona. Suponha, por exemplo, que eu sou um cientista, tá? E aí eu estou lá na Amazônia, lá de boa, papapá. Eu sou um cientista, eu estou todo feliz. E aí, de repente, eu encontro uma determinada espécie de uma ave. Aí, essa ave ela nunca foi catalogada. A ave foi a primeira que eu achei, né? Qual que seria o nome que eu daria para essa ave? O nome teria que ser em latim. Isso aí a gente já sabe. Mas eu falo que essa ave seria a primeira espécie? Não. Essa ave, como ela foi o primeiro exemplar que eu descobri, o nome dela é chamada de espécime. Ah, professor, eu já vi esse nome aqui. Eu pensei que a pessoa tinha escrito errado. Espécime, pessoal, seria o primeiro exemplar, vou colocar aqui, encontrado. O primeiro exemplar encontrado. A primeira espécie encontrada, né? E a partir dos outros. Então, eu encontrei essa espécime, que foi o primeiro exemplar. A partir do que eu vou andando nessa floresta, nessa mata lá, e eu vou descobrindo outros iguais a eles, aí esses sim são pertencentes, eu falo, à mesma espécie. É assim que nós utilizamos o critério de classificação. Então, o primeiro exemplar encontrado seria espécime. Não é que está escrito errado. Aí, a partir dos outros que eu encontro com as mesmas características desse, aí sim eu falo que esses e todos eles são classificados da mesma espécie. Isso aí ficou compreendido? Beleza. Aí eu estou lá na... Olha que passarinho horrível, mas não tem problema. Aí eu vou numa outra determinada região lá da Amazônia e encontro essa mesma ave, porém com uma característica evidente, uma característica diferenciada.
A característica que eu encontro, deixa eu colocar ela aqui para você. Encontro ele com essa característica aqui, ó. O que que esse daqui difere desse? A asa desse daqui é colorida. Aí eu falo, naquela época eles falam, né, que era uma variedade. Então eu vou colocar aqui variedade. Opa. Vamos colocar aqui. Seriam uma variedades dessa espécie aqui que eu descobri. É claro, né, gente, que isso daqui era uma classificação antiga, né? Se a gente for fazer esse processo de classificação hoje, seria um pouco diferenciado. Mas naquela época, como eles catalogavam, era desse jeito. O primeiro exemplar era espécime. Os outros que eu encontrasse com as mesmas características, eu falaria que era da mesma espécie. Caso eu encontrasse outro pássaro, por exemplo, desse daqui, dessa mesma espécie, porém com uma característica diferente, como por exemplo as asas, aqui eu destaquei as asas, seria uma variação, uma variedade desse pessoal aqui, né? Desses pássaros aqui. Então era assim que eles entendiam, né? Professor, mas o que seria o conceito de espécie? Tá? Deixa eu colocar aqui. Qual que seria o conceito de espécie? Que o senhor poderia falar para mim que é o mais aceito, que é o mais atual? Bom, o conceito de espécie, é claro, é um só. É grupo de indivíduos que consegue se reproduzir de forma natural, ou seja, o ser humano ele não pode interferir, e esses indivíduos, após conseguirem reproduzir, eles vão gerar descendente fértil. Então, o conceito de espécie é isso, o grupo de indivíduos que se reproduzem de maneira natural e originam descendente fértil. Caso esses descendentes que nasçam sejam férteis, eu falo que eles são de mesma espécie. Posso te dar um exemplo? Olha o exemplo bacana que o tio Paulo trouxe para vocês aqui, ó. Esse daqui todo ano eu explico para os meninos, eles gostam bastante. Qual a diferença entre as espécies? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha o que eu tenho. O cavalo e a égua pertencem à mesma espécie. Aí aqui, nesse caso, tem o jumento e a jumenta, que pertencem a essa mesma espécie aqui. Mas o que acontece aqui, ó? Nós temos duas situações. Quando eu cruzo uma égua com um jumento, então peguei uma égua aqui, cruzei com um jumento, vai nascer o burro ou a mula. Então, do cruzamento da égua com o jumento, nasce o burro, se for macho, e a mula, se for fêmea. O que acontece? Essa mula ou burro, quando nasce, pessoal, automaticamente eles são estéreis. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Eles são inférteis. Então, eles são animais que são estéreis. O que seriam esses animais estéreis? São animais que não geram descendente. Qual que é a conclusão que eu chego disso? Cruzei uma égua com um jumento. Nasce o burro ou a mula. Automaticamente eles são estéreis, eles não são férteis. A conclusão é que eu chego que o jumento e a égua são de espécies, deixa eu colocar aqui de preto, uma cor mais... São de espécies diferentes. Então, a conclusão que a gente chega é isso. Porque o que é o conceito de espécie? Grupo de indivíduos que consegue se reproduzir e gerar descendente fértil. Nesse caso aqui, a égua mais o jumento conseguiu reproduzir, mas o descendente, que é o burro e a mula, é fértil? Não. Então a gente fala que são de espécies diferentes, né? Então aqui são de espécies diferentes. Professor, por que isso acontece? Fala para mim. Olha só. A égua, ela tem nas suas células 64 cromossomos. Tá? E o jumento, também chamado de jegue ou asno, possui 62 cromossomos. Quando nasce o burro ou a mula,
eles vão nascer com 63 cromossomos. Esse número aqui, pessoal, de cromossomos, no caso, ele é um número ímpar. Esse número ímpar aqui faz com que esses animais sejam estéreis. Então, analisando, aí já entra aqui quem? Já entra a filogenética. Porque o que acontece? Olha o bacana dessa matéria. Essa matéria é muito linda. Se a gente faz a análise do cavalo com a égua, o jumento e a jumenta, professor, morfologicamente eles são parecidos. Mas aí quando a gente faz o cruzamento e vem fazer a análise de DNA, a gente observa que a égua e o jumento são realmente de espécie diferente. Assim também como o cavalo e a jumenta são de espécie diferente. Nesse caso, pessoal, esse número ímpar aqui de cromossomos, que nesse caso aqui foi 63, vai provocar a esterilidade nesses animais. Os órgãos sexuais e de reprodução do burro e da mula, eles são menos desenvolvidos. Não é que seja atrofiado, eles são menos desenvolvidos, fazendo com que eles sejam estéreis. Já estudou-se burro e mula? Se vocês forem pesquisar aí vídeos, se vocês forem pesquisar mais aprofundado, algumas pesquisas mostram que burros e mulas, por exemplo, a mula já procriou, mas nem os veterinários sabem explicar ainda o porquê. Então, se vocês for pesquisar, é normal alguns alunos depois mandar, professor, o senhor falou para mim que o burro e a mula não procria, mas eu vi um vídeo ali que está mostrando, sim, mas nem eles têm uma explicação lógica para isso, tá? É um acaso. Então, já estudaram burros e mulas há cerca de 30 anos e um ou outro foi que descobriu. Então, para que seja de mesma espécie, tem que reproduzir e o descendente que gerar ele precisa ser fértil. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Esqueci de falar aqui, vou falar. Esses animais, burro ou mula, eles são chamados de animais híbridos. O que seriam os animais híbridos? Se um aluno me perguntar, professor, então, qual que seria a classificação do burro ou da mula? Ele é um animal híbrido. Híbrido quer dizer mistura entre a égua e o jumento. Tá? Beleza. Cruzei a égua com o jumento, nasce o burro ou a mula. Agora, quando eu cruzo o cavalo, que também tem 64 cromossomos, com a jumenta, que tem 62, nasce o bardoto. Então, pessoal, não se confundam aqui. A égua com o jumento, nasce o burro ou a mula. Se eu cruzo o cavalo com a jumenta, nasce o bardoto, que o nome bardoto se designa tanto para o macho quanto para a fêmea, sexo masculino ou feminino. Tá? Qual que é a diferença e a similaridade do burro e mula com o bardoto? O burro e a mula são animais que são mais aparentes com os cavalos, com as éguas. São animais muito resistentes, são animais que conseguem ter um bom desempenho. Então, por isso que, naturalmente, quando você vai comprar uma mula, um burro, eles são mais caros, porque são animais que se adestram com muita facilidade e conseguem ter um potencial para carga e força em questão do trabalho muito boa. O bardoto, ele seria com as aparências mais do jumento. O jumento também é chamado de jegue ou asno, eu esqueci de falar, tá? Então, o jumento aqui, ele pode receber o nome de asno ou jegue, tá? Vocês já ouviram falar esses nomes aqui. E o bardoto seria com essas características também, mais parecido com o jumento ou com a jumenta. E a geração desse cruzamento do bardoto também é um animal híbrido, então deixa eu colocar aqui para você. Porém estéril, que é o mesmo caso que vai acontecer aqui no burro e na mula. Então eu espero que vocês tenham entendido. Para ser da mesma espécie, tem que cruzar e produzir descendente. Esses descendentes são férteis? Sim, então os pais aqui são de mesma espécie. Os descendentes são estéreis? Então os pais já não são da mesma espécie.
Então é por isso que a gente fala, pessoal, que o burro e a mula, nesse caso, o burro e o jegue e a... Deixa eu voltar aqui que saiu. O cavalo, desculpa, ou a égua, o jumento e a jumenta, são de espécie diferente, né? Por conta que se eu cruzo o cavalo com a jumenta, nasce o bardoto, que é um animal estéril. Então, são de espécies diferentes. Se eu cruzo a égua com o jumento, nasce o burro e a mula. Devido a eles serem estéreis, também é de espécie diferente. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso daí. Tem uma questão na atividade que fala sobre isso. Eu vou finalizar esse segundo vídeo, e aí no terceiro vídeo eu vou explicar a parte final do nosso conteúdo.